Ixi, deu ruim. Não, aqui falou que tá gravando. Bom, espero que esteja. Tá gravando agora. O que acontece, gente? A gente vai entender que o direito penal é a última ratio, isso é a próxima aula. Nós vamos entender sobre direito penal mínimo e nós vamos, né, estudar bastante sobre isso. Mas uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Quem aí gosta ou tem cachorro em casa? Caramba, que turma cruel. Ninguém tem um cachorro. Eu não sei. Nossa, graças a Deus. Não é possível. Enfim, cachorro. Beatriz, o seu cachorro ou cachorra, ele é para, assim, um cachorro de casa, pequenininho, bonitinho, ou ele é de guarda? Ai, depende deles, né? Tem os Depende grandes e dele. tem os pequenos. Ah, você tem vários. Perfeito. Então Sim. você tem tanto cachorro como dentro de casa, quanto o cachorro de guarda ali, certo? Perfeito. Mais alguém tem cachorro em casa aí? Ok. Gente, uma turma que não tem cachorro é uma turma que me deixa preocupado. Luciano. Valeu pela câmera ligada aí, Luciano. Obrigadão, parceiro. Isso aí. Então, ótimo. Vamos pensar em cachorros. Olha que interessante. Vamos falar com direito penal com cachorro. Vejam bem. Vocês precisam resolver um problema pequeno. Tá? Problema pequeno. Não faz sentido você liberar o seu pitbull para resolver esse problema. O seu canicorso para resolver esse problema. Porque é um problema pequeno. É a mesma coisa com o direito penal. O direito penal só vai cuidar dos problemas que nenhum outro conseguiu resolver. O direito penal é o último clamor da sociedade. Tá? Então, quando nada mais conseguiu agir, quando mais ninguém conseguiu resolver, chama-se o direito penal para salvar. Tá? Então, nós temos ali o direito civil. Vocês vão estudar direito civil? Você está bem, Luciano? Parece que ele caiu aí, mas foi só a câmera que virou, né? Ok. Nós vamos estudar direito civil. Vocês não, nós não, porque pelo amor de Deus, vocês vão estudar isso para lá. Vocês vão estudar direito civil, vocês vão ver que o direito civil é como se fosse, tá? Um Yorkshirezinho, tá ligado? O que acontece com o direito civil? Ele resolve os problemas pequenos. Você manda o seu Yorkshire lá, ele fica latindo ali e tal, e você resolveu o seu problema. Tranquilo? Tranquilo. Você queria só um cachorrinho para ficar latindo chato pra caramba? Direito civil, coloca que ele resolve. Mas muitas vezes você precisa de algo maior, seu problema é um pouco maior, nós precisamos ali, né, de um poodlezinho, que é o nosso direito administrativo. Ele é um pouquinho mais chato, um pouquinho maior e resolve um pouquinho mais dos nossos problemas. Agora, quando nenhum desses cachorros que eu citei consegue resolver o problema, quando o direito civil não resolve o problema, quando o direito administrativo não resolve o problema, o direito ambiental não resolve o problema, nós precisamos soltar o nosso pitbull. E o nosso pitbull é o direito penal. Ok? Então, é isso que vocês têm que ter em mente, porque isso vai ajudar vocês a entender todo o sistema de direito penal. O direito penal não vai cuidar, vejam bem, o direito penal não vai cuidar que você fez um negócio de compra e venda e a pessoa não pagou. A não ser que seja um golpe, tá, gente? Claro. Mas o direito penal não vai cuidar disso. O direito penal não vai cuidar de alguém que bateu no seu carro com ele parado na rua. A não ser que ele esteja embriagado e ofereça perigo a outras pessoas. Mas até então, o direito penal não vai cuidar disso. E se vocês pararem para pensar, quanto mais o direito penal, quanto mais a sociedade evolui, menos direito penal nós temos que ter. Olha que curioso. Vejam bem, se nós fôssemos muito evoluídos como sociedade, a gente não precisaria de tantas leis, de tantas penas. Não é verdade? As pessoas fariam as coisas de forma correta. Certo? Então, o direito penal, quanto mais direito penal nós temos, menos a nossa sociedade está evoluindo. Quanto menos direito penal nós temos, mais a nossa sociedade evolui. Ok? Então, lembre-se disso. Direito penal é a nossa última ratio. É aquele cão de guarda gigante, forte, que a gente só vai usar para os bens jurídicos, tá? Mais relevantes. Você não vai usar o direito penal para uma coisa que o direito civil pode resolver ou que o direito administrativo pode resolver. Função: proteger os bens jurídicos fundamentais, os mais relevantes, os fundamentais. E quem decide isso, gente? Vamos lá. Quem decidiu isso foi o Estado, a União. Como? Pela Constituição. A Constituição, ela elenca os direitos mais relevantes, e são esses que o direito penal cuida. Olha aí: liberdade,
segurança, bem-estar social, igualdade, justiça. Então, se alguém privar você de sua liberdade, como um cárcere privado, o direito penal vai agir. Se alguém tomar seu bem sem violência ou grave ameaça, que seria um furto, ou com violência ou grave ameaça, que seria um roubo, o direito penal vai agir. Tá? Então, nos bens mais importantes, os bens jurídicos fundamentais, o direito penal vai agir. Nos bens que não são vistos como tão importantes para a sociedade, ele não vai agir. E é por isso que nós vamos ter uma média de 346, por aí, 350 artigos no Código Penal. Vocês têm uma noção de quantos artigos a gente tem no Código Civil? 1.500 e cacetada. É por isso. Porque o Código Civil vai cuidar de tudo. Tá? O direito penal, ele cuida da parte de casamento? Sim, ele cuida dos crimes envolvendo o casamento. O direito civil cuida de todo o casamento. Entende a diferença? O direito civil vai dizer quando a pessoa está casada, o regime, né, de bens que ela se casou, o que vai acontecer se essa pessoa separar. O direito penal não está nem aí para isso. Ele vai se preocupar se acontecer um crime ali dentro daquele casamento. Tá? Então, assim que funciona. Essa é a teoria do Janter Jacobs. Essa teoria que a gente usa hoje de proteção aos bens jurídicos fundamentais. Não precisa guardar o nome desse cara, que a gente não sabe nem falar o nome dele, né? Quanto mais guardar. Fiquem tranquilos. Como funciona o nosso sistema jurídico penal hoje? Vamos lá. Direito penal, como Decreto-Lei 2848, de 1940. Não se assustem, tá? 1940. Eu estou dando aula de Direito Penal Especial 2, e se vocês vissem o tanto que a gente que tinha antes, pra você ter uma ideia, gente, no Código de 1940, nós tínhamos a proteção, tá? A proteção da mulher fiel. Olha que interessante. A proteção da mulher honrada. Então, o Código Penal, ele, claro que esses crimes não existem mais, tá, gente? Ele cuidava da proteção da mulher honrada, da mulher virgem. Ele cuidava do rapto, que era o quê? Que era você, da sedução, que era você seduzir uma mulher maior de 18, mas você seduzia ela para levar ela embora da casa da família. Olha só como é que é o nosso direito penal. Porque ele é de 1940. E claro, ele vem modificando. As partes dos crimes sexuais, por exemplo, foram todas modificadas em 2009 e 2018. Mais recente, né? Do que 1940. Quem que era nascido em 1940? Acho que ninguém, né? Nem eu, inclusive. Então, vamos lá, o direito processual penal, que vocês vão ter aqui também. A LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Nós vamos estudar um pouquinho. As leis especiais de natureza penal processual, tá? Que são as chamadas leis extravagantes. A lei de drogas, que é a 11.343. Tá? Temos a Lei Maria da Penha, 11.340. Organizações criminosas, 12.850. Crimes hediondos, 8.072. Eita, passou. De 1990. Entre outras, tá, gente? Temos várias e várias e várias leis. Tem a lei de tortura, que não está aqui. Então, temos várias. Para vocês entenderem como funciona o direito penal. Tá? O sistema jurídico penal. Ok? Nós vamos nos concentrar, nesse primeiro momento, no Decreto-Lei 2848, que é o nosso Código Penal. O que eu aconselho a vocês? Tenham o Código Penal na mão. Ah, professor, não deu tempo de comprar ainda, não comprei vadimeco, não tem? Ok, você vai digitar no seu Google aí, CP, de Código Penal, espaço Planalto, porque esse é o mais atualizado. Pelo amor de Deus, não entra em jus navigante, jus sei lá o quê, esquece isso. Eu já vi aluno errar questão e depois mandar aqui, professor, estava aqui. Aí ele mandou o jus sei lá o quê, que não tinha atualização há 2 anos. Então vocês vão entrar no ou Código Penal ou CP espaço Planalto. O Planalto é sempre atualizado. Tá? Criminologia e política criminal. Alguém já ouviu falar disso aqui? O que é criminologia ou política criminal? Quer falar com a gente? Não? Vamos lá. Não são áreas do direito penal em si. O que é criminologia, gente? É extremamente interessante. Eu, no Pitágoras, tenho um grupo de estudos com os alunos do Pitágoras, tá? Em que a gente vê filmes, a gente lê livros, e a gente séries, e nessas séries, livros e filmes a gente discute. Giovana, muito obrigado pela câmera ligada. Valeu. Nessas séries e filmes, a gente discute sobre criminologia, sobre direito penal, tá? Acho que a Giovana não me ouviu. Giovana, obrigado. Valeu.
Muito obrigado pela câmera. Entende? Então, nós temos um grupo chama GPITA, tá? É o grupo que a gente tem de Direito Penal e Estudos Criminológicos aí do Pitágoras. É bem legal. Somos hoje 12, são 12 alunos e eu, e a gente escreve artigo, a gente vê filme, lê livro e fala sobre direito penal e criminologia. Criminologia é a mistura aí do direito penal com psicologia forense. É uma matéria extremamente interessante. A gente estuda a mente do criminoso. A mente da vítima, muitas vezes, também. Tá? A criminologia é essa ciência, onde a gente vai estudar, muitas vezes, a mente da vítima, o que se passa na mente do criminoso, o que o criminoso pensa, por que naquela região tem mais criminosos daquela área, daquele jeito, tá? O que os criminosos em série pensam, o que são os psicopatas, sociopatas e tudo isso. Isso é a criminologia. E o que é política criminal? Bom, a política criminal é gigantesca. O nome política, você já imagina. Então, a política criminal, gente, o que ela faz? Ela chega e ela tenta resolver problemas trazidos muitas vezes pelo direito penal, pela criminologia. Exemplo, tá? E exemplo verdadeiro. Olha, na rua tal, em Itabira, aconteceram 3 estupros. O que podemos fazer? Melhorar o policiamento? Política criminal. Aumentar a luminosidade da rua, colocar mais luz ali para melhorar, para que, né, não fique um lugar tão ermo? Política criminal. Então, a política criminal é a parte que vai agir para melhorar as nossas leis ou para trabalhar nas nossas leis. Tá? Essa é a política criminal. Muitas vezes vocês vão me ouvir falando que por política criminal algumas coisas acontecem. Tá? Algumas coisas que não deveriam existir. A gente vai ver no direito penal, muitas vezes eu falar com vocês, olha, gente, a pessoa agiu com dolo, mas por política criminal eles vão trazer isso aqui para a culpa. Isso é política criminal. Vejam bem que é diferente de tecnicidade jurídica. Exemplo, que não é política criminal. Vamos lá. A Giovana e o Luciano mal começou o curso de Direito e eles odeiam o Arão. Eles já querem matar o Arão. Todo mundo da sala sabe isso. Então, o que acontece? Só que a Giovana não sabe que o Luciano quer matar o Arão. Nem o Luciano sabe que a Giovana quer matar o Arão. Eles não sabem. Um dia, nos corredores do Pitágoras, eles estão separados por uma parede. A Giovana não vê o Luciano não vê a Giovana, mas os dois estão vendo o Arão. Olha que interessante. E nesse momento, os dois atiram no Arão, ao mesmo tempo. Olha que legal. Ok. O Arão morre. Ô, Arão, que pena. Mal começou o curso. O Arão morre. Só que a gente não sabe de quem partiu o disparo. Nós fazemos toda a perícia, nós fazemos toda a balística ali, e a polícia não consegue descobrir de quem saiu o disparo, se foi da arma, o disparo que matou o Arão. Nós temos 2 disparos ali, um matou ele e outro não, mas não conseguimos identificar de qual arma foi. Por quê? Porque a Giovana correu e jogou a arma dela fora, e o Luciano também. A gente sabe que todas as armas de fogo no seu cano possuem raiaduras, como impressões digitais, e a gente consegue saber de onde partiu uma cápsula, de onde partiu um projétil, perdão. Só que como eles sumiram com as armas, não dá para descobrir de qual partiu. Nesse caso, quem matou o Arão? Quem vai ser condenado por homicídio? Giovana ou Luciano? Ou Giovana e Luciano? O que vocês acham? Um tiro acertou, o outro não. E aí? Alguém arrisca? Os dois? Nesse caso, mesmo com a morte do Arão, os dois vão responder por tentativa de homicídio, mesmo o Arão tendo morrido. Porque a gente não sabe de qual arma que matou o Arão. Então, com o Arão morto, nós temos ali uma vítima de homicídio, mas Luciano e Giovana respondem por tentativa de homicídio. Agora, se um pouco antes de atirar, Luciano olha para Giovana, Giovana olha para Luciano, eles balançam a cabeça concordando um com o outro. Eles não sabiam que um ia fazer isso, mas ali, um pouco antes de atirar, eles olham um para o outro. Não tem mais essa parede no meio. E os dois atiram juntos. E um tiro acerta e mata Arão, e o outro erra. Mas não sabemos quem atirou, quem acertou e quem errou, perdão. Nesse caso, continua os dois respondendo por tentativa? Nesse caso, os dois respondem por homicídio consumado,
concurso de pessoas, eles se juntaram para matar o Arão. Mesmo tendo sido 2 segundos antes do disparo, eles se juntaram. Um olhou para o outro e confirmou que iam fazer isso. Então, isso é técnica em direito, coisas que nós vamos aprender mais para frente. É diferente de política criminal, tá? A política criminal é como eu disse para vocês, é como os políticos falam, caramba, como nós vamos diminuir a criminalidade? Como nós vamos modificar as coisas? Vamos colocar uma bolha nos pontos de ônibus? Por quê? Porque está tendo muito assalto ali em ponto de ônibus. Isso é política criminal. Então, vocês já sabem. Criminologia, conjunto de conhecimentos que estudam o fenômeno e as causas da criminalidade, a personalidade do criminoso, sua conduta delituosa e a maneira de sua ressocialização. Estudo do crime, da vítima e estudo das causas e fatores da criminalidade. Ok? Política criminal, responsável pela efetivação das descobertas realizadas pela criminologia. A criminologia vai dizer, olha, nós percebemos que com esse tanto de lote vazio aqui e com mato alto em Itabira, está acontecendo muito estupro na cidade. Vem a polícia criminal e baixa um decreto-lei em Itabira, no caso uma lei em Itabira, que todos os lotes têm que ser capinados por seus donos para eles não tomarem multa. Olha só, não é uma lei nem criminal. A lei é totalmente administrativa, está prevendo multa. Totalmente administrativa. Mas com reflexo da criminologia. Entenderam? Assim funciona. Vamos agora ao mais bonito de todos, direito penal. O que é o direito penal objetivo, gente? É o próprio ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de leis aplicáveis. É aquele sistema que eu passei para vocês, Código Penal, Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, que é a LEP. Esse é o nosso direito penal. Ok? Direito penal subjetivo é o direito que o Estado possui de exercer a tutela penal em defesa da sociedade. É o direito de punir do Estado, que a gente chama de jus ou ius puniendi. O que é isso, gente? Nenhum de nós tem o direito de exercer o direito penal. Inclusive, nós temos o crime de uso arbitrário das próprias razões. Então, às vezes, você tem um direito e você vai e toma, ao invés de recorrer ao poder público. Isso é crime. Uso arbitrário das próprias razões. Você não pode fazer. Ah, mas é meu direito, eu tenho razão. Sim, mas você tem que fazer da forma correta. Você não pode fazer pela força. Porque ninguém tem esse direito no Brasil. No Brasil, o Estado pegou para ele todo o direito penal. Quem tem o direito de punir, quem tem o direito de prender, quem tem o direito, de julgar é o Estado. Nunca o cidadão. Sempre o Estado. Claro, os juízes, e a polícia é empregada do povo, os juízes representam o povo, são empregados do povo também. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que apenas o Estado tem esse direito. Por mais que eles não nos representem, claro, mas o povo não tem esse direito. Ok. Fontes do direito penal. Temos fontes formais e fontes materiais. Essa primeira aula é um pouco mais teórica mesmo, viu, gente? Então, dá uma aguentada aí e ninguém abre na boca de sono aí. Disfarça, não for abrir a boca, dá uma disfarçada aí. Quem tem barba dá para fazer assim, disfarça. Enfim, vamos lá. Quais são as fontes formais imediatas? As leis, claro. Gente, fonte, o que é fonte do direito? Fonte é de onde emana, de onde surge, de onde emerge, de onde começa. Pensa numa fonte de águas lá em cima, tá? Então, quais são as fontes imediatas, as principais ali do direito, que bate de frente? São as leis. E as mediatas? Costume, doutrina e jurisprudência. Vamos trabalhar isso um pouquinho. Vocês precisam ter esses vocábulos e vocês vão ver durante 5 anos, e os que continuarem, que espero que todos, mexendo com direito do resto da vida. O que é jurisprudência? Decisões reiteradas do judiciário. Tá? Então, nós temos dúvida sobre um caso. Aí você vai ver que, naquela dúvida, todos os juízes, tribunais, decidem da mesma forma. Você forma jurisprudência. Decisões reiteradas dos tribunais. Tá? Então, você tem um juiz de primeira instância, normalmente um colegiado de 3 juízes de segunda instância, e aí depois você vai ter o nosso STJ, e se for questão constitucional, o STF.
tá? Isso na Justiça Comum. Na Justiça do Trabalho muda um pouquinho, né? Vai lá para o juiz federal, depois também tem as 3 turmas, e aí o TRF, Tribunal Regional Federal, e depois você vai para o TST. Mas é lá no Direito do Trabalho, não me preocupo com isso agora. Então guardem isso, guardem o que é jurisprudência. Guardem também o que é doutrina, que é o que a gente vai usar muito. Doutrina são os livros dos nossos doutrinadores, os pesquisadores, pensadores de direito. Nós temos vários muito bons, né, em direito penal no Brasil. Nós temos o Kleber Masson, que é maravilhoso, né, o Sanches Cunha, que é muito bom. Nós tem um livro meu também, depois eu passo para vocês darem uma olhada, né, mas não estou no nível desses caras ainda. A gente tem o Rogério Greco, tá? Que é muito interessante também em direito penal. Então temos vários, Fernando Capês, que, né, tá um pouquinho, eu considero um pouquinho ultrapassado. Se vocês contarem isso para ele, eu nego até a morte. Temos também o Bittencourt, que às vezes dá uma patinada, mas é muito bom. Então nós temos aí muitos bons doutrinadores. E essas são as fontes imediatas do direito. Por quê, gente? As imediatas são as leis. Mas eu queria contar uma coisa que talvez vocês ainda não saibam. Quem faz as leis no Brasil? Eu queria dizer que é o Congresso Nacional. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu queria que vocês pensassem o quão triste é isso. Aquele nosso Congresso, aquele mesmo lá dos, sei lá, dos Rodrigo Maia da vida, dos Cunha, aquela galera louca lá, é essa galera que faz as leis sobre direito penal. Então, é por isso que a gente tem tanto de lei porcaria que a gente tem. E outra, nós temos várias e várias leis que necessitam de interpretação. Porque tem lei que sai sem você entender o que o legislador quis dizer. Você não consegue entender o que ele disse. E aí vem o doutrinador e fala, olha, o legislador disse isso aqui, mas ele queria dizer isso aqui. Interpretação da norma. Vem a jurisprudência e começa a decidir, não, por mais que a lei fale isso, o justo é isso aqui. E aí os juízes vão decidindo assim e formam a jurisprudência. Mas, gente, vejam, a fonte imediata é a lei, é o principal. A jurisprudência, com o passar do tempo, pode se consolidar. A doutrina, se todos os doutrinadores pensarem daquele jeito, também. Mas só a lei é o que vai valer aqui. E o que é o costume, gente? O costume são as regras sociais reiteradas pela sociedade. Ok? Se você pegar os costumes, nós vamos ver que a nossa influência católica, né, que é a influência principal do país, ela é muito forte nisso. Se você pegar talvez aí dos 10 mandamentos, quase todos eles são crimes hoje. Né? Então nós temos uma influência muito forte nesse sentido. E claro, viraram leis. Mas nós temos o costume, nós temos vários costumes. E alguns costumes que não são leis. Nós temos alguns costumes que a gente faz e que não é algo que está na lei. Mas é costume nosso fazer. Tá? É um costume geral. Então as pessoas vão reiterando aquilo por costume, porque acham que aquilo é certo, porque acham que aquilo deve ser feito daquela forma. Aí eu pergunto para vocês, como eu disse, os costumes são comportamentos reiterados e uniformes. Então vamos lá. Nós temos uma lei que fala, por exemplo, que furtar é crime. Você não deve subtrair coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça. Só que é costume no Brasil, todo mundo faz isso. Ninguém acha mais que é crime, vira uma bagunça. A galera até acha divertido ficar pegando a coisa dos outros, aí um pega de um pega do outro. Virou um costume, super legal. Vocês acham que os costumes têm força para revogar a lei? Sim ou não? E aí? Um de cada vez, gente. Não embola aqui, eu não consigo ouvir. Pode responder um de cada vez. De novo, vamos lá. Casa de prostituição é crime, tá no Código Penal. Ninguém mais vai preso por isso, tá? Ninguém mais vai preso por causa de prostituição. Ok? Ok. Mas está no Código Penal que manter casa de prostituição é crime. Prostituição não é crime, mas casa de prostituição é crime. Tá lá no Código Penal. Mas é costume nosso, virou um costume isso ser aceito socialmente. Uma casa lá escrito boate, que não, né, não, digamos, ofendendo ninguém, é uma boate, entra só maiores de idade, só tem garotas ou garotos, né, maiores de idade lá dentro, trabalhando como prostitutas, que é uma profissão que não é crime. Ficou o costume nosso diz que isso não é mais crime. Você vai prender alguém que mantém uma casa de prostituição?
E pela nomenclatura da lei, até um tempo atrás, até motéis, donos de motéis poderiam ser presos por isso. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E você acha o quê? Que o costume nosso de não mais ver isso como algo criminoso fez com que deixasse de ser lei? O costume tem esse poder, sim ou não? Sim, eu acho que sim. Arão? Alguém falou que sim, eu não ouvi quem era? Valéria. Valéria acha que sim. Arão? Eu disse que deixar de ser lei não deixou, continua sendo crime. Porém, não há medida para que aconteça isso. Perfeito. 3 correntes. Primeira, sim, chama-se adequação social. A sociedade se adequou de modo que aquilo não é mais crime. Segunda corrente, não. O que ela pode fazer é uma revogação material da lei, mas aquilo não deixa de ser crime. Não existe essa revogação. E a terceira corrente que é usada, gente, é não. Enquanto o dispositivo legal não for renovado por outra lei, ele continua em vigência. Tá? Ele pode cair em desuso? Pode. Em vigência. Por quê? Porque há 5 anos atrás, um policial prendeu em São Paulo um dono de casa de prostituição. E está na lei que é crime. O juiz não pode falar, não vou prender porque, pô, tá de sacanagem, ninguém mais... Né, isso aqui não existe, a sociedade não está ligando para isso. Não. O juiz pode fazer isso? Não pode. O máximo que ele pode tentar fazer é jogar uma pena mínima, mas ele tem que condenar pelo crime se for comprovado que a pessoa estava praticando um crime, por mais que seja um crime em total desuso pelo costume. Tá bom? Olhem isso. Fonte material. Se essas são as fontes formais, a fonte material é a nossa moral vigente, as mudanças dos anseios sociais. Então, de novo, vejam bem como que os costumes são fortes. Vocês podem ver que isso aqui, moral vigente, mudança em anseio social, também está ligado aos costumes. Fonte formal do direito, gente, é realmente o direito penal em si. O que muda o direito penal? Ele materializado, ele formalizado. Leis, jurisprudência, está tudo formalizado. Né? Doutrina, está num livro, formalizado. O que é a fonte material? A fonte material, lembrem que é uma matéria-prima. E é essa fonte material que faz o direito mudar. Exemplo, anseio social. A sociedade clama, exemplo, que sejam punidos os menores que cometem crimes. Anseio social. E aí o Congresso vai e discute sobre isso. A sociedade clama que seja aumentado o crime, a pena do crime de homicídio. E aí se discute isso. Então a fonte material, lembrem do direito do trabalho, por exemplo, o que fez mudar a maioria das leis trabalhistas? Greve. Greve é uma fonte material do direito do trabalho. As pessoas fazem greve e as leis mudam. Aqui no direito penal nós temos a moral vigente da sociedade, que vai modificando, os anseios sociais, as mudanças sociais. Vamos lá para os exemplos disso. Olha como é que era a redação do 229 antigamente. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento que ocorra... Aliás, essa é a atual. Estabelecimento que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Exploração sexual. Jennifer, obrigado por ligar a câmera por 3,45 segundos. Mas obrigado. Voltou? Obrigado. Essa é a lei atual. O que dizia a lei anterior, gente? Manter por conta própria ou de terceiro casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para fins libidinosos. Vejam bem, o anseio da sociedade, segundo o nosso Congresso, não foi tão forte para deixar o 229 deixar de existir. Continua sendo crime. Mas olha como é que modificou. Antigamente, só de você ter uma casa de prostituição ou lugar destinados a fins libidinosos, o que poderia um motel estar incluído, uma casa de massagem, tudo isso, já era crime. A moral vigente, o anseio social, fez a modificação. Olha só. Então vejam, a moral não fez deixar de ser crime. Continuou crime aqui. O que a moral fez? Fez editar uma nova lei. A nova lei já mudou de casa de prostituição para estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Olha como é que é muito diferente. A casa de prostituição para exploração sexual. Quer ver um outro exemplo? Graças a Deus, artigo 240 do Código Penal. Comete adultério.
E aí fala, né? Quem casado e tal com outra pessoa. E aí dizia lá os incisos. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses. E aí o que aconteceu, gente? Esse crime não existe mais. Graças a Deus. Porque não estava todo mundo preso. Mas o que acontece? Não existe mais o 240. Por quê? A sociedade avançou a um ponto que se entende hoje que não é necessário mais punir o adultério. Mas, professor, a gente ainda acha adultério errado. Achamos. A sociedade ainda acha. É moralmente mal visto. É moralmente mal visto. Mas vocês lembram os exemplos do cachorro que eu dei para vocês lá no começo da aula? Nós entendemos hoje socialmente que a gente não precisa soltar o nosso pitbull em quem comete adultério. Por quê? Porque o nosso Yorkshirezinho ali do direito civil resolve esse problema. Como? Quem comete adultério tem que pagar dano moral para esposo ou para o esposo adulterado. Adulterado? Não existe essa palavra. Mas quem comete o adultério tem que pagar danos morais. Muitas decisões falam que pessoas que cometem adultério, que foi comprovadamente cometeu adultério, no divórcio, perdem direito à pensão. Olha isso. Olha as consequências do adultério. A sociedade ainda não vê o adultério como algo normal, tá? Como algo legal, como algo ok. Não vê. Mas também, com a evolução social, fala assim, não, mas peraí, não é algo legal, não é algo normal, não é algo bom, mas também não tem que ser crime. Então, opa, peraí. Então, direito penal, não precisamos soltar o nosso pitbull do direito penal em quem comete adultério. O direito civil cuida dessa pessoa. O direito civil vai dar um dano moral, ela vai ter que pagar um valor de dano moral. Se ela se divorciar ou se divorciando, ela pode perder o direito à pensão. Então, ela ainda tem consequências, mas lá no direito civil. Nós temos um cachorro menor que agride menos cuidando disso. Entendem como funciona? E o que foi isso? O fato do costume, há muito tempo, não considerar o adultério como crime fez deixar de ser crime? Não. O costume, o anseio social fez com que o Congresso editasse uma nova lei fazendo deixar de ser crime. Então guardem isso. O anseio social é importante? Importantíssimo. Os costumes são importantes? Muito importantes. Mas só deixou de ser crime mesmo quando houve uma nova lei falando que aquilo não seria mais crime. Tá? Bom, norma penal. Até agora estava muito fácil. Vamos começar a complicar um pouco. Alguma dúvida até aqui? Mamão com maionese? Sem Tranquilo? dúvida, sem dúvida. Então vamos lá. O que é uma norma penal? Descrição de uma conduta proibida com ameaça de sanção. Simples e direto. Nós vamos descrever o que é proibido. Então eu quero que vocês guardem uma coisa. Existe um ramo do direito que é o ramo mais diferente do direito. Qual vocês acham que é? O mais diferente. Um de cada vez. Nós temos direito civil, direito penal, direito administrativo, direito do trabalho, direito constitucional, direito ambiental, qual direito internacional? Qual que vocês acham que é o mais diferente? Ixi, um de cada vez? Chutem, com carinho. Nenhum. Eu acho Imagino que penal. Arão? Imagino que seja direito de trabalho. Trabalho. Valéria falou direito penal. Foi Valéria? Desculpa. Isso. Ah, tô começando a guardar as vozes. Isso é ruim para vocês, né? Mas tudo bem. Olha só. Sim, gente, esses direitos são todos, vamos supor, diferentes em alguns aspectos. O direito do trabalho ele é bem diferente, tem uma, né, lei própria e o direito não é julgado pela justiça comum e tudo. Mas o direito mais diferente de todos é o direito administrativo. Por quê? Porque pelo simples fato de que, para todos os outros ramos do direito, você pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Guardem isso. Nós podemos fazer tudo, exceto o que a lei nos proíbe. Certo? Então você pode fazer tudo. Ok, posso matar alguém? Não. Por quê? Porque a lei me proíbe. Certo? O direito administrativo, ele é voltado ao poder público. Então ele muda isso. Você só pode fazer o que a lei permite. O Estado, o poder público, só pode fazer o que a lei permite. Ele não é livre como a gente para fazer tudo, é pelo contrário. Teoricamente, ele não pode fazer nada, só pode fazer o que a lei permite. Nós podemos fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Tá? Então, nós temos aqui descrição de uma conduta proibida.
com uma ameaça de sanção. Tá aí. Artigo 121, primeiro artigo da parte especial do Código. Seco e direto, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Vejam se não é uma norma penal. Tem a descrição de uma conduta proibida? Tem. Matar alguém. Tem uma ameaça de sanção? Tem. Se você fizer isso, você pode pegar uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Tranquilo para entender a norma penal? Ok. Vamos lá. Nós temos que entender duas coisas aqui. Preceito primário e preceito secundário. Isso é muito fácil. Vamos lá. O preceito primário é a descrição da conduta. Matar alguém no artigo 121. O artigo 155, que é o furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Tá? Então, a descrição da conduta proibida é o preceito primário. E o preceito secundário é a pena. 6 a 20 anos nesse caso aqui. Perdão, gente. Então, nós temos essa diferenciação. Nós temos o preceito primário, que é a descrição da conduta, e o preceito secundário, é a pena. Ok? Vamos andar um pouco mais. Tinha alguém copiando e eu passei? Fiquem tranquilos que eu mando slide para vocês, tá, gente? Tranquilinhos. Agora, vamos dificultar um pouco. A gente já sabe o que é uma norma penal. Agora nós vamos dividir ela em duas e uma subdivisão em 3. Olha que super legal. Vamos lá. A norma penal incriminadora é o que mais nós temos no direito penal. Então vejam que a gente estava falando de norma penal e agora nós estamos abaixo de norma penal em norma penal incriminadora. E nós temos norma penal não incriminadora. Gente, pelo nome, pelo português básico, né, da quinta série aí, do EJA, sei lá, e pela a simples interpretação de texto de vocês sabem que a norma penal incriminadora é uma norma penal que incrimina. Olha que legal. E a norma penal não incriminadora é uma norma penal que não incrimina. Meu Deus. Então, professor, nós temos artigos que falam isso não é crime? Não, nós não temos. Mas no nosso Código Penal, ele não é formado só de artigos incriminadores. Nós temos artigos que explicam alguma coisa. Nós temos artigos que determinam alguma coisa que não seja necessariamente um crime. Vamos lá. As normas penais incriminadoras são as que descrevem um crime. Ok. Agora, as normas penais não incriminadoras se dividem entre permissivas. Olha só. Tem por finalidade afastar a ilicitude da conduta do agente. Isso é o que estava no artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato. 1. Estado de necessidade. 2. Em legítima defesa. 3. Estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Nós vamos estudar esse semestre ainda a teoria do crime. Isso aqui é o que a gente chama de antijuricidade. Tá? Não há crime quando você está em estado de necessidade. Então vamos lá. A Jennifer, o Luciano, a Giovana, e o Arão estão no cinema. O cinema começa a pegar fogo. Fogo. Tá pegando fogo, bicho. Eles ficam desesperados. Desesperados. E o que eles fazem? A Giovana sai dando soco em todo mundo, muito louca, pisando na galera e sai correndo. Causou diversas lesões corporais. Ok? A Jennifer, correndo desesperada, sem querer, pisa na cabeça de uma criança e mata essa criança. Quando ela está correndo para se livrar, porque está pegando fogo. O Arão quebra uma janela com uma cadeira, dano ao patrimônio, e foge. Então nós temos a Jennifer cometendo homicídio, a Giovana diversas lesões corporais, o Arão dano ao patrimônio, e o Luciano, quando parou alguém na frente dele, disse, calma, amigo, então, a gente vai resolver, um segurança, o Luciano deu um soco na boca dele, quebrou todos os dentes da boca dele, lesão corporal de natureza grave, e fugiu do lugar. Que crime vocês cometeram? Esses descritos por mim? Não. Nenhum de vocês 4 cometeu crime nenhum, porque vocês estavam em um estado de necessidade. Estava pegando fogo no cinema e vocês tinham que sair dali. É diferente, tá, gente? Claro, de quem se aproveita do estado de necessidade. Então a gente ainda vai estudar bastante sobre isso. Legítima defesa, usando os meios, tá? Os menores meios que vocês têm para repelir uma injusta agressão. Então, o Arão tá vindo para cima de mim com... Vamos lá. O Arão tá vindo para cima de mim com... vamos pensar. O Arão tá com uma caneta para tentar me matar. Falou, professor, eu vou te matar porque você me deu nota ruim. Com uma caneta.
Eu tenho um pedaço de pau na mão e minha arma na cintura. O que eu vou ter que fazer? Para ser legítima defesa, eu vou pegar e bater nele com, claro, o pedaço de pau. Então, é o meio que você tem disponível, menos gravoso, mas que consiga parar aquela agressão. Se ele estiver para cima de mim, exemplo oposto, ele está vindo para cima de mim com um pedaço de pau. Eu estou com uma caneta e minha arma. Vou descer tiro nele até ele parar. Pode ter certeza disso. Porque o meio que eu tenho de parar ele, o menos gravoso, é isso. Se eu tivesse uma arma de choque, poderia ser. Tá? Legítima defesa. Claro, contra mal, injusto e grave. Você não vai usar isso contra o policial que está indo te prender. Se você tiver um mandado de prisão, por exemplo, ou em flagrante. Tá? Temos aí o estrito cumprimento do dever legal. Que seria isso, gente? Estrito cumprimento do dever legal é quando o oficial de justiça vai na casa da pessoa e ele penhora o bem. O oficial de justiça está cometendo um furto. Ele vai na casa da pessoa, ele pega um bem da pessoa e ele leva embora. Igualzinho furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ele não comete o crime porque ele está no estrito cumprimento do dever legal, porque ele é um oficial de justiça. Enfim, nós vamos estudar isso tudo. Eu só estou mostrando para vocês que essas são as normas penais não incriminadoras e essas são as normas permissivas. Elas permitem que você cometa algum crime e que aquilo não seja considerado crime. Luciano, pode falar. Você tem que tirar o mudo, Luciano. Não sei se você viu aí. Tem um botãozinho de mudo, você tem que tirar ele. Aí, boa. Pode falar. O Fábio está com a caneta. Arma e um pedaço de pau. Não é um erro da sua parte? Perdão, eu não entendi sua pergunta. Cortou um pouco. Repete, por favor. Você falou que ele estava com a caneta para te matar. Sim. Você está com um pedaço de pau e com a arma na mão. Sim. Nesse caso, a legítima defesa não olha a questão do excesso, não. Você está com a arma e um pedaço de pau e ele está com a caneta. Então, acho que você não entendeu meu exemplo, Luciano. Se eu estiver com um pedaço de pau e ele com a caneta, eu tenho que usar o pedaço de pau, é isso mesmo. O exemplo que eu dei é contrário. Ele está com um pedaço de pau e eu estou com caneta e com a arma. A caneta não vai repelir o pedaço de pau. A arma vai. Tá? Então, eu tenho que usar o meio menos gravoso, mas que vá repelir a agressão. Tá? É isso mesmo. Eu achava que ele estava com a caneta. É exatamente o que você entendeu. Você está certinho no seu raciocínio. Tá? Se eu usar algo acima, eu estaria, sim, cometendo excesso. E eu responderia pelo meu excesso. É a mesma coisa eu dar 2 tiros nele, ele cair no chão, cessou a agressão, eu vou lá e dou mais 2 nele no chão. Isso é excesso. Tá? Ok. A gente vai estudar bastante isso ainda esse semestre, lá para as últimas aulas. Nós temos normas penais não incriminadoras explicativas. Olha que interessante. São aquelas que visam esclarecer ou explicar conceito. Exemplo. Nós temos o crime de peculato, artigo 312, que fala quando um funcionário público comete um crime. Ok? É o crime de peculato. E aí você fala, caramba, o que é funcionário público? Não sei. Quem passou no concurso? Mas e quem exerce a função pública sem passar no concurso? E quem é contratado pelo Estado? E aí? Aí vem o artigo 327 e te explica. Olha que bonitinho. Como é que ele é bondoso. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, então não se aplica ao administrativo, ao civil nem nada, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Viu como é uma norma penal não incriminadora, não está falando de crime nenhum aqui, explicativa? Ela está te explicando uma coisa. Então, nós temos normas penais não incriminadoras permissivas, explicativas e complementares. Tem a função de delimitar a aplicação das leis incriminadoras. Exemplo, artigo 5. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Está falando sobre algum crime aqui específico, gente? Não. Ela é uma norma penal não incriminadora, ok? Mas ela é complementar. Ela está te dizendo quando que você vai usar a norma brasileira. Ela está complementando. Tá? Então, nós temos, voltando, normas penais incriminadoras, que é quando tem um crime ali. Preceito primário, vocês lembram? É o que descrição do crime, preceito secundário é a pena. E nós temos normas penais não incriminadoras, que se divide em 3, permissiva, explicativa e complementares. E nós temos a norma penal completa. A descrição da conduta é completa, sem que seja necessário recorrer a outras normas para interpretação.
Gente, vamos lá. Nós saímos das normas penais incriminadoras e não incriminadoras. Estamos em outro tópico, que se divide em norma penal completa e norma penal incompleta. A norma penal completa ou perfeita, a descrição da conduta é completa, sem que seja necessário recorrer a outra norma para interpretação. Onde que está isso aqui, gente? O artigo 121 que a gente leu. Matar alguém. Você precisa de uma interpretação maior que isso? Você precisa recorrer a outra norma? Não. Matar alguém. É crime. Acabou. Para que você precisa mais que isso? Que outra interpretação você precisa? Nenhuma. Agora, nós temos muitas, e eu falei com vocês no nosso querido Congresso, nós temos muitas normas incompletas. Aí que é a tristeza do coração. A descrição da conduta é incompleta, necessitando de complementação valorativa ou normativa. Então, para as normas completas, está perfeito. Subtrair coisa alheia, móvel para si ou para outra, furto, não tem o que discutir. Né? Matar alguém, não tem o que discutir. Agora, quando pega uma incompleta pela frente, é onde o aluno chora. E eu vou explicar para vocês como a gente resolve isso. Nas normas incompletas, nós temos dois tipos. O primeiro é o tipo penal aberto. Vejam bem, se vocês forem ler ali de novo, quando eu digo que a norma incompleta ela precisa de uma complementação valorativa e normativa, o tipo penal aberto, ele dá uma complementação valorativa. Olha só isso. O complemento é valorativo, isto é, feito pelo juiz ao analisar o caso concreto. Praticar ato obsceno, artigo 233, em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público. Eu pergunto ao meu querido Arão. Arão, o que é ato obsceno? Não explica. Aí você precisa dar complementar. Exatamente, a lei não fala. Se masturbar numa praça pública, seria ato obsceno? Segundo os meus conhecimentos, sim. Agora eu teria que verificar na lei. Dentro do seu próprio carro na rua, seria ato obsceno? Sim, alguém da rua pode ver dentro de um carro. Você acha que é ato obsceno ou não? Se seu vidro for fumê, é ato obsceno? O vidro fumê, ele é proibido. Não, sim. Essa é a questão. Então. Se você estiver com vidro fumê, a pessoa, tô falando de caso concreto, a pessoa está se masturbando dentro do carro com vidro fumê, é ato obsceno? Acho que vai depender se a porta estiver aberta, etc. Duas pessoas dentro do carro, dois homens, um homem e uma mulher. Enquanto um dirige, esqueça crime de trânsito. Enquanto um dirige, o outro pratica sexo oral. É ato obsceno? Se alguém conseguir ver, sim. Por exemplo, o Arão foi o nosso juiz aqui. Por quê? Porque a lei não falou o que é ato obsceno e ele teve que ficar pensando, caramba, nesse caso aqui é ato obsceno, nesse não é, esse não é. É por isso que ela é uma norma penal incompleta. Só que ela é incompleta precisando de um valor. A gente precisa dar um valor. Essa atitude, no caso concreto, é ato obsceno ou não é? Entenderam como que ela é incompleta? Faltou nela um valor. Esses são mais raros, tá? Bem mais raros. Os mais comuns são os que faltam a complementação normativa, na própria norma em si. Olha só, que é o que a gente chama de norma penal em branco. Então nós temos norma incompleta, que se divide em tipo penal aberto, que é a valorativa, e norma penal em branco, que é a normativa. Então, vamos lá. O preceito normativo, eu já disse para vocês o que é o preceito normativo, é genérico e depende de complementação por outra norma já existente ou futura. Então, muitas vezes, gente, vem um crime e fala o seguinte, a lei definirá nos moldes e tal como isso aqui vai ser. Então, vem uma lei já prevendo que uma lei futura. Exemplo, vocês sabem, no direito do trabalho, o que é insalubridade, certo? Vocês sabem o que é periculosidade. Vocês sabem o que é penosidade no direito do trabalho? Ninguém sabe. Por quê? Porque a Constituição diz que a lei remunerará, olha o que a Constituição diz, que a lei trabalhista irá remunerar o trabalho perigoso, insalubre e penoso. Só que até hoje, só criaram remuneração para o insalubre e o perigoso. Para o penoso, não. É uma lei, tá? Aí não é penal, tá? É da Constituição, mas é uma norma incompleta, uma norma penal, constitucional em branco, que não teve complemento até hoje.
Tá? Assim funciona. É o exemplo do artigo 33, é o artigo mais importante da Lei 11.343, tá, gente? Que é a lei antidrogas. A lei vai dizer mais de 28 coisas que você pode fazer que é tráfico de drogas. E um deles, que eu não, gente, perdão. Vou explicar para vocês. Eu tenho um amigo, prestem atenção nisso, que isso é muito importante. Eu tenho um amigo lá do Pará, sabe? E ele faz umas coisas lá no Pará. Então, às vezes eu falo que mas é esse cara. Esse amigo meu no Pará, ele já prendeu muita gente por causa desse artigo 33. Por quê? Porque ele vira e fala assim, no artigo 33 fala que é tráfico de drogas você vender, comercialização em geral, você guardar, você distribuir, você transportar, ou você distribuir para usar com os amigos, ainda que gratuitamente. Isso é tráfico de drogas. Então esse amigo meu já prendeu muita gente lá, falando assim, não, tem certeza que você não é vendedor, você não é traficante, você pegou e deu de graça para os caras usar junto com você. Aí o cara, não, é isso mesmo. Aí prendi o cara por tráfico. É um amigo meu que faz isso, né? Ele faz isso direto. Então isso acontece. Mas qual que é o problema desse artigo 33 do 11.343? O problema é que ele diz o seguinte, que você não pode vender, você não pode transportar, você não pode usar com os amigos, né, ainda que sem valor e tal, drogas. Ok. Aí eu pergunto para Jennifer, o que são drogas? Tá mutado, Jennifer. Depende, tem droga lícita e ilícita, né? As drogas ilícitas, no caso, é proibido, né? Que é... Não, mas no artigo 33 não fala quais são as drogas. Ele só fala o que você não pode fazer, que você não pode vender, transportar drogas ilícitas. E aí, o que são drogas ilícitas? Ilícitas? Não, ilícitas, que fala que você não pode traficar drogas ilícitas. Mas o artigo não fala quais são as drogas ilícitas. Uhum. Entende? Por isso que é uma norma penal em branco. Porque, suponhamos, maconha é uma droga ilícita, gente? Sim. Vocês sabem de cabeça, não está no artigo. Cocaína é uma droga ilícita? Sertanejo é uma droga ilícita? Eu acho que é. Tem gente que acha que não. Então, o que acontece? Não fala no artigo. O que precisa acontecer? Precisa vir uma portaria da Anvisa, a 344, e nessa portaria falam todas as drogas que são ilícitas no Brasil. Entende agora o que é a norma penal em branco? É uma norma que precisa de outra para ser complementada. Ela diz que você não pode vender, transportar, doar drogas ilícitas. E não te fala o que é droga ilícita. Aí tem que ir lá numa portaria da Anvisa dizendo quais drogas são ilícitas. Uma portaria da Anvisa complementa o artigo 33. Isso é uma norma penal em branco. Porque pensem que está em branco o finalzinho ali e alguém complementa com a canetinha. Só que isso é uma outra lei, nesse caso uma portaria. Deu para entender essa diferença? Então deu para entender que no tipo penal aberto é o valor do tipo que está em branco e na norma penal em branco é a própria norma em si. Você não consegue, se você não tiver a portaria da Anvisa, gente, você não consegue me falar o que é droga ilícita. Você vai falar, maconha, crack, cocaína e todas aquelas substâncias químicas lá que são ilícitas. Você não vai saber me falar de cabeça toda, são muitas. Tá? Então nós precisamos dela. Como até aqui está muito fácil, eu vou pegar essa norma penal em branco e vou dificultar um pouquinho. Um pouquinho só. Norma penal em branco vai se dividir em heterogênea. Então, nós temos norma penal em branco heterogênea, que pode ser chamada de própria no sentido estrito. Então, o que seria isso, gente? O complemento vem de fonte legislativa diversa. Exemplo, a lei de drogas. Vamos lá. De onde... Quem faz as leis, gente? Qual poder faz as leis? Poder legislativo. Ótimo. E qual poder faz portarias? Executivo. Exatamente. Então você entendeu. É exatamente isso. A lei de drogas é uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque a norma que está precisando de um complemento vem do legislativo, que é uma lei. E o que está complementando é uma norma do executivo, que é uma portaria. Então nós temos a norma do legislativo sendo complementada por uma norma do executivo. Poderia ser uma do executivo sendo complementada por uma do legislativo, tá? Ou do judiciário. Isso são normas penais em brancos heterogêneas. E a homogênea, gente, o complemento emana da mesma fonte legislativa. Então, se você tem algo, uma lei, falando algo, mas ficou em branco, e uma outra lei
vem e complementa, os dois do legislativo, você tem uma norma penal em branco homogênea. Se você tem uma portaria do executivo falando algo, mas ficou em branco, e vem uma nova portaria do executivo explicando aquilo, você tem duas do executivo. Nesse caso, uma norma penal em branco homogênea. Deu para entender? Tranquilo? Mamão com maionese? Então, eu vou dificultar mais um pouquinho. A norma penal em branco homogênea se divide em duas: homovitelina e heterovitelina. Meu Deus, professor. Eu estou estudando biologia. Não, calma. Respira. Vai dar errado. Eu já falei com vocês isso. Relaxa. Qual que é a diferença, gente? É muito simples. Vamos lá. Norma penal em branco heterogênea, duas fontes diferentes. Legislativo e executivo, executivo e judiciário. Norma penal em branco homogênea, a mesma fonte. Só que a mesma fonte, a legislativa, por exemplo, ela tem que vir do mesmo ramo do direito para ser homovitelina. Como assim? O peculato que eu expliquei para vocês. Eu não expliquei que o artigo 312 fala que o peculato, crime cometido por um funcionário público, está no Código Penal? E o mesmo Código Penal, no artigo 327, ele diz o que é funcionário público. Então, ele complementa o peculato, mas no ramo do direito penal. Nós temos um artigo do direito penal falando que é peculato, crime do funcionário público, e um artigo do próprio direito penal falando o que é funcionário público. Então, ela é norma penal em branco homogênea, vem do legislativo as duas, e está dentro do próprio direito penal. Então, além de homogênea, ela é homovitelina. Agora, muitas vezes, ela é homogênea, as duas vêm do legislativo, mas ela vem de ramos diferentes do direito. Um penal, outro civil, um trabalho, um constitucional. Exemplo. Olha que maravilha esse crime aqui, hein? Artigo 236. Contrair casamento induzido em erro essencial ou outro. Perdão. Induzindo em erro essencial o outro contraente. Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Vou explicar para vocês. O 235 é o crime de bigamia. É alguém que é casado e casa-se de novo. O 236 é você casar de novo, mas fazendo a pessoa cometer algum erro essencial. O que são erros essenciais? Os erros que tornariam um casamento nulo. Ué, professor, mas quais são os erros que tornariam um casamento nulo? Norma penal em branco. Se você teve esse pensamento, se você teve que me perguntar isso, mostrou que é uma norma penal em branco. E a resposta está lá no Código Civil, artigo 1521. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, né? Filho, pai com filho, com neto, seja parentesco natural ou civil, adotado também não. Os afins em linha reta, os irmãos unilaterais ou bilaterais, nem unilateral não pode casar, né? Do mesmo pai ou da mesma mãe, ou os dois, e demais colaterais até o terceiro grau, inclusive, que é o quê? Você não pode casar com seu pai, com seu avô, nem com seu tio, com seu primo você pode. Seu primo é quarto grau. De você para o seu pai ou sua mãe tem um primeiro grau, né? Da sua mãe para sua avó tem o segundo grau, da sua avó para o seu tio tem o terceiro grau. Até ali você não pode casar. Do seu tio para o seu primo tem o quarto grau. Então não existe primeiro grau, né? Primo já começa no quarto grau. Então por isso que pode no Brasil casar primo com primo, por causa desse artigo aí. Então vejam bem que nós temos uma complementação do direito penal desse crime aí que está lá no Código Civil. Então, é uma norma penal em branco homogênea, porque as duas vêm do Poder Legislativo, mas ela é heterovitelina. Por quê? Porque uma está no direito penal e o complemento está em outro ramo, direito civil. Apesar dos nomes meio malucos, é muito tranquilo de entender, né, gente? Depois vocês vão dar uma lida nisso aí e mamão com maionese. Leitura rápida, vocês vão pegar isso, né? Na prova é mais complicado? Talvez um pouco mais complicado. Mas agora, para ler e entender, confio em vocês. Alguma dúvida? Sigamos. E nós temos a última, que é muito tranquila de entender, que é a norma penal em branco ao revés. O que é a norma penal em branco ao revés? Quanto ao preceito secundário. Eu não falei com vocês que o preceito primário é quando a gente determina uma conduta? Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, né? É quando determina o crime. O preceito secundário é a pena. Gente, é quase impossível, é muito difícil nós termos um crime que não tem pena. Mas se tivermos um crime que não tem pena, ele é uma norma penal em branco ao revés. Em vez de estar faltando complemento na conduta, está faltando complemento na pena. E um dos únicos exemplos que nós temos é o crime de genocídio, né? Que é você atentar contra todo um povo, contra toda uma raça, contra toda uma etnia. Esse é crime, não tem pena dele. Aí a gente tem que
buscar essa apenas em tratados internacionais e tudo isso. Por isso que a norma penal em branco ao revés. Faltou foi a pena. Porque o tipo está perfeito. Ele fala perfeitamente o que é o crime de genocídio. Ele só não te dá a pena. Ok? Mamãozinho com maionese. Estou muito feliz pelas câmeras abertas. Vocês estão me deixando contente. Provas mais fáceis virão. Vamos lá. Interpretação das leis penais. Agora nós temos que aprender como a gente interpreta essa bagaça toda aqui, né? Quanto às fontes. Ok. A primeira interpretação pode ser autêntica. A interpretação é feita pelo próprio Poder Legislativo, o qual emanou a lei. Essa é a mais legal de todas, né, gente? Vamos lá. O Poder Legislativo me deu o que é o crime de peculato. Mas ele me deixou na mão. Ele falou, caramba, ok, o Poder Legislativo falou que peculato é quando um agente público, né, comete um crime. E o que é o agente público? Aí o próprio Poder Legislativo, no artigo 327, me explicou. Ele é uma interpretação autêntica da lei. Interpretação jurisprudencial, eu já adiantei para vocês. É a interpretação feita pelos tribunais, a partir da reiteração das decisões judiciais relativas a determinada norma. Vamos imaginar que o artigo 327 não existisse. A lei só fala o que é peculato, quando alguém comete um crime, um funcionário público. Mas não tem o 327 explicando o que é funcionário público. O que acontece nesse caso? Os tribunais iam começar a decidir no mesma linha o que é funcionário público. Ia ter umas divergências, mas a maioria dos juízes ia determinar uma coisa só. Então, depois de um tempo, a gente saberia o que é funcionário público para o direito penal por causa da jurisprudência. Ah, professor, mas se tiver uma jurisprudência, vier uma lei e decidir diferente da jurisprudência, o que prevalece é a lei, gente. Então, nós podemos ter uma jurisprudência que diz uma coisa, o juiz sempre determina de um jeito, de repente vem o nosso Congresso e baixa uma lei, acabou. Acabou a jurisprudência, vai valer a lei. Tá? Quer um exemplo disso? Vamos lá. Mas aí é uma forma de interpretação por jurisprudência. O que a Constituição Federal diz? A Constituição Federal diz que família é homem mais mulher. Com o tempo, o judiciário ficou esperando que o Congresso atualizasse isso pela evolução social. A evolução social já nos diz há muitos anos que existem famílias de todos os tipos. E isso estava gerando vários problemas. Exemplo. O filho que cuidava do pai, e moravam juntos, não era considerado família. E muitas vezes tinha problema de pensão com isso. Os juízes começaram a falar, isso é um absurdo. Nós vamos conceder a pensão ao filho, porque a família não pode ser só homem e mulher. Entende? E aí os casais homoafetivos em geral. Tudo isso. Então o que a justiça fez? A justiça pode criar leis? Não. Mas o que ela fez? Ela interpretou de uma forma diferente. Ela falou, então, se o nosso querido Congresso Nacional não vai fazer nada a esse respeito, nós vamos interpretar que família agora é, né, vínculo familiar em geral. Se vier uma lei do Congresso falando não, família é apenas homem e mulher, acabou. Tá? Zerou tudo. E a interpretação doutrinária, que eu disse para vocês, interpretação feita por doutrinadores a partir do estudo técnico de determinada norma. Gente, isso é muito usado. Você vê uma lei lá, você fala, gente, o que essa lei quer dizer? Aí você pega o NUT aqui, o NUT fala, quer dizer isso. Aí você pega o Greco fala, quer dizer isso. A mesma coisa. Aí você pega o Bittencourt fala, quer dizer isso. Aí você pega o bobo do Capês, não tá gravando, não vou falar isso não. Aí você pega o Capês fala assim, todo mundo fala que quer dizer isso, mas eu discordo porque eu quero aparecer. Mas enfim, aí você esquece o Capês. Né? Por favor, façam isso. Mas, então, no geral, os doutrinadores tendem a ter uma linha de pensamento. Claro, com uma mudança aqui, outra ali, alguns ficam isolados em uns pontos, outros em outros. Alguns, infelizmente, se envolvem com política, como aconteceu recentemente, e vão se isolando, né? Mas, no geral, os doutrinadores tendem a ter, com algumas divergências, uma linha. E essa linha doutrinária interpreta as leis também. Tá? Tem a interpretação das leis também. Ok? Ok. Vamos lá. Então, nós vimos quanto à forma, quanto às fontes, vamos ver quanto aos meios. Nós temos interpretação gramatical. É a que a gente mais faz, mas é perigosa. É a interpretação feita de acordo com o sentido literal da norma. Isso é, baseado nos significados da palavra que a compõe. Você pega letra por letra ali e você interpreta. Essa é a interpretação quanto aos meios. Quanto à história, interpretação histórica, essa é muito importante. A interpretação é feita tendo como base a origem da lei. Tal modalidade é importante para se compreender os fundamentos e a razão da norma e do instituto nela consagrado.
Exemplo, Maria da Penha. A Maria da Penha, a lei fala no corpo do seu texto que ela é uma lei de proteção familiar. Fazendo uma interpretação gramatical, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul começou a entender que qualquer um que sofresse violência familiar poderia se beneficiar da Lei Maria da Penha. Veio o STJ, STF e diz, a interpretação dessa lei não pode ser gramatical, tem que ser histórica. Por que essa lei foi criada? Para proteger a mulher. Então não se pode dar uma interpretação gramatical porque está escrito relação familiar. A interpretação histórica, a luta dessa lei, a base dessa lei é para proteger a mulher. Então essa relação familiar, ela só está se referindo à mulher. Essa é uma interpretação histórica. Ok? Teleológica, não se assustem com nome bizarro, é fácil. Interpreta-se a norma baseada na finalidade por ela proposta. Exemplo, no presídio, olha o que está escrito no artigo 319A. Não se pode entrar aparelho telefônico, rádio ou similar. Certo? Certo. Sabe o que começou a acontecer? Começaram a entrar lá com chip de celular. Pegava o cara e falava, peraí, olha o que a lei fala, aparelho telefônico, rádio similar. O chip de celular não tem nada a ver com aparelho telefônico, rádio similar. E aí? Tá livre, né? Não. Por quê? Porque nós temos uma interpretação teleológica. O que essa lei, o que ela quer vetar? Ela não quer vetar o contato dos presos com o mundo exterior? Quando ela fala que é proibido aparelho telefônico, rádio ou similar, ela quer vetar o contato dos presos com o mundo exterior. E, se no caso, o chip de celular faz esse contato, mesmo ele não estando ali, ele tem que ser proibido também. Se você interpretar gramaticalmente, você não vai entender assim. Mas é interpretado aí teleologicamente. A teleológico é o quê? A intenção final, a finalidade naquela lei. A finalidade é evitar a comunicação. Então, qualquer coisa que transmita a comunicação entrando lá é crime. Ok? Interpretação sistemática. Interpreta-se a lei levando em consideração o ordenamento jurídico como um todo. Ela é o seguinte. Olha, tem uma lei aqui que a gente não está conseguindo interpretar. É uma lei trabalhista. Peraí. A lei trabalhista, em geral, sistematicamente, durante os anos, ela é em prol do empregado. Então, entende-se que sistematicamente isso aqui só pode ser feito em prol do empregado e não do empregador. Tá? Então, assim, você pega todo o sistema jurídico, tudo que foi construído até hoje, você não pode ter uma lei que foge disso tudo. Imagina só, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos uma lei do feminicídio, e aí, de repente, cria-se uma lei que, se você torturar, então nós temos o feminicídio de matar, e nós temos a Maria da Penha, né? Da relação familiar. Mas nós temos uma lei que fala que se você torturar uma mulher que você não conheça, que não entra na Maria da Penha, né? Uma mulher que você não conheça, a pena é menor que você torturar um homem. Faz algum sentido sistemático isso? Não. Porque todo o nosso sistema, o nosso ordenamento, caminha em sentido contrário. Tá? E, por último, uma interpretação progressiva. Interpreta-se a norma levando-se em consideração todos os avanços sociais, tecnológicos e medicinais. É o caso do Maria da Penha com transexuais. Quando a Lei Maria da Penha saiu, ela não englobava os transexuais. Então, você tinha um marido e uma mulher ali, uma transexual, e ela podia, digamos, se ela sofresse violência doméstica, ela não poderia se valer da Lei Maria da Penha. Operado ou não. Ela não poderia se valer da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque ela ainda era vista como um homem, se ela não trocou os documentos nem nada disso. Mas, se nós fizermos uma interpretação progressiva, se ela é uma mulher, e é entendida socialmente como uma mulher, ela sim pode se beneficiar da Lei Maria da Penha. Interpretação progressiva. Ok? Até aqui? Bem técnicozinho hoje, dá um pouquinho de sono, mas relaxa, levanta quem puder levantar aí, dá 2 tapas na cara, corre, bate a cabeça na parede e volta, sem sangrar. Vamos continuar. Se sangrar, vai no hospital. Interpretação quanto aos resultados. Declarativa, essa modalidade expressa o sentido literal da norma. Isso é, o texto contém exatamente o que o legislador quis dizer. Então, quem defende vai falar que não. O texto está claro, ele declara isso, exatamente o que o legislador quis dizer.
Alguns falam que você tem que interpretar algumas normas de forma restritiva. A interpretação reduz o alcance das palavras da lei para corresponder à vontade do texto. Olha, o texto falou mais do que ele queria. O texto do Maria da Penha falou em relação doméstica, agressão doméstica. Não, tem que fazer uma interpretação restritiva. Ele quis dizer agressão contra a mulher. O texto falou mais do que ele queria dizer. Ou extensiva. Você amplia o alcance das palavras para que corresponda à vontade do texto. A Lei Maria da Penha, suponhamos, só pegaria mulheres. Não, nós temos que interpretar extensivamente, as transexuais também. Tá? Então, quando você tem uma lei perfeita, né, uma lei bem feita e atual, normalmente ela é declarativa. Quando você tem uma lei que exagera, você tem que fazê-la de forma a interpretação restritiva e algumas coisas extensiva. É isso que nós temos aí. Interpretação das leis penais. Quanto às fontes, autêntica, jurisprudencial e doutrinária. Autêntica é a lei. Quanto aos meios, né, quanto ao modo, gramatical, histórica, teleológica, sistemática e progressiva. Não é de escova de cabelo feminina, essas coisas aqui, ou masculino, tá, gente? Vocês entenderam o que é essa progressiva aqui, pelo amor de Deus. Quanto ao resultado, declarativa, restritiva e extensiva. Alguma pergunta? Tranquilinho? Nenhuma pergunta. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok. Então, vou fazer uma coisa com vocês. Hoje, como é o primeiro dia, nós vamos acabar um pouco mais cedo. Tá? Nós vamos acabar um pouquinho mais cedo a aula. E eu vou trazer para vocês... Espera aí. Só pegar aqui. Algumas questões para a gente resolver. Só um segundo. Embora eu ache que vai ser melhor se a gente resolver questões na próxima aula, que a gente pega todo o nosso conteúdo, né? Desce da próxima. Vamos fazer assim, então. Na próxima aula, essa eu vou acabar um pouquinho mais cedo, e na próxima aula eu vou trazer para vocês algumas questões para a gente resolver. Dessa matéria de hoje e da matéria que vem. Ok? Tranquilinho? Alguma dúvida? Eu peço, por favor, que ou vocês decidam quem vai ser o líder de turma, né, o mais rápido possível, o representante, ou qualquer um, né, me mande uma mensagem, vocês viram meu número lá no grupo, aí eu vou criar um grupo, colocar essa pessoa que mandar mensagem, colocar ela como moderadora e ela vai chamando as pessoas. Tá bom? Tranquilo? Então, é isso. Qualquer dúvida, estou aqui até às 10 à disposição de vocês, tanto no WhatsApp quanto aqui na sala. Hoje, a aulinha de apresentação mais rápida e próxima segunda-feira nós pegamos princípios e depois temos algumas questões para resolver. Ok? Muito obrigado, mas estou aqui à disposição. Qualquer dúvida é só falar comigo. Se não, está finalizada a aula, gente. Muito obrigado e um abraço para vocês. Ok, até segunda. Tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Até mais.